Quinta-feira, dia de episódio novo aqui no nosso canal. Para você que nos acompanha pelo YouTube e para você que está nos ouvindo nas nossas plataformas de áudio, hoje a nossa conversa é com posso dizer assim, uma lenda da CDL de Itajaí, que é o Laércio Batista da Costa. Foi nosso presidente por um bom tempo da CDL, passagem pelo Senac, entre outras entidades. Hoje continua na nossa diretoria e é o nosso convidado de hoje para compartilhar um pouquinho da história dele dentro da instituição, mas também de outras atividades que ele exerce fora da CDL. Obrigada, seu Laércio, por estar participando, né? A gente poder conversar contigo é sempre bom. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação a gente estar sempre conversando, batendo um papo sobre as experiências e a vida profissional, que nunca deve ser esquecida. Seu Laércio, eu conheço boa parte aí da tua trajetória, mas muita gente que está nos assistindo agora talvez está conhecendo o Laércio pela primeira vez, e a tua trajetória, ela começa bem antes, né, de uma questão do associativismo, da questão de uma representatividade dentro de uma entidade. O que traz o currículo do Laércio para a gente? Realmente um currículo que começou muito cedo, né? Um currículo que começou com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. A minha família, o meu pai, por ser militar, foi transferido para Fortaleza. Nós estávamos em Florianópolis, foi transferido para Fortaleza. E em Fortaleza, eu comecei a visualizar o lado profissional. E comecei com uma empresa a indústria de confecção, camisas, confeccionava camisas para vendas e exportação lá de Fortaleza. Eu era responsável, já com 15 anos, para 16, era responsável pelo setor de contas a pagar da empresa. Trabalhei depois para uma empresa de refrigeração, fazia projetos grandes de refrigeração para a indústria, também no setor de contas a pagar. E nesse meio eu terminei o curso técnico de contabilidade, trabalhei em escritório de contabilidade. Durante esse período, eu contando a história, porque eu gosto dessa história. Eu acho que o compartilhamento da história acho que vai fazer com que as pessoas também olhem para um lado profissional com muita mais atenção. Durante esse período, abriu uma inscrição de um concurso para o Senac, lá em Fortaleza. O concurso tinha 2 vagas, uma vaga para o interior e uma vaga para a capital, para instrutor de treinamento. E quando abriu, eu fiz a minha inscrição. Logicamente, eu pensei, eu não vou fazer para a capital, porque na capital vai ter um volume maior de pessoas. Eu vou fazer para o interior, mas a classificação era geral. Quem decidia, você não podia escolher, né? Você fazia a sua inscrição e a entrevista é que decidia, né? Se você ia para a capital ou para o interior. No caso aí, eu me lembro até hoje, teve 348 candidatos. Fiz a prova. 2 dias depois veio a classificação e eu estava lá classificado. Bem, aí a próxima etapa, você vai passar por uma entrevista. Aí a entrevista com os coordenadores, diretores do Senac, perguntando várias situações profissionais e até pessoais, né? 2 dias depois da classificação, eu continuava lá e o número de classificados cada vez diminuindo mais, né? Bem, aí a terceira etapa, você passar por um treinamento. Mas não era só um treinamento, seriam 8 treinamentos. Processo seletivo. Processo seletivo forte. 8 treinamentos, até porque eu nunca tinha entrado em sala de aula, né?
nessa situação, aí saiu a classificação, eu continuei classificado e disse, agora você vai para dentro de uma sala de aula. Botaram uma sala de aula com 45 alunos, tinham 8 coordenadores pedagógicos no fundo da sala. Aí eu perguntei, qual o assunto? Ele disse, não, o assunto é decidido na porta da entrada. Ui! Aí tinha uma menina com a caixa cheia de papelzinho enrolado na porta. E disseram o seguinte, o seu assunto tem que começar e terminar em 50 minutos. E eu sempre tive o lado contábil muito forte e eu não gostava muito de um assunto chamado escrituração fiscal. Foi justamente o que eu tirei. Então, quando eu entrei, tomei aquele susto, mas memorizei e disse, vou começar. Entrei dentro de sala e comecei a trabalhar com os alunos, quadro aluno, resposta, perguntas, sem olhar para a coordenação, para não me deixar muito tenso. E aí, depois dessa aula, comecei, terminei a aula normal, sempre interagindo. Um detalhe que eu tenho em sala de aula, isso eu não conhecia, mas é uma coisa minha, a circulação de você dentro de sala de aula, porque quando você fixa a imagem na pessoa num momento único, ou seja, só naquela pessoa que está estática, parada, você cansa muito mais rápido. Então, havia uma circulação, havia uma interação. E tu nunca tinha dado aula? Nunca tinha dado aula. Eu passei a chamar os alunos, lógico, pela uma apresentação, a chamá-los pelos nomes. Tá? Saiu a classificação, aí estou lá, classificado para... Bem, agora você fez um treinamento, agora você vai fazer um outro que é específico para sala de aula. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho e fiquei no Senac, no interior. Eu passei 5 anos. Eu me considerava um desbravador, ou seja, o lampião do Ceará, porque, para você ter uma ideia, tinha cidades em que você não tinha como chegar de carro, né? Você tinha, era o caminhão, aquele caminhão, você ia na carroceria, poeira comendo, eu com a minha pasta. Porque um detalhe interessante, você saía da capital, onde ficava o Senac, ia para o interior, você passava no mínimo 30 dias no interior. Não era um bate-volta. Não, e você ia com as caixas dos documentos do curso. O curso completo com as caixas de documentos, de folhas para os alunos, a média de 35 alunos. Você chegando à cidade, você se apresentava ao prefeito, o prefeito muitas vezes recebia você dizendo, não, você vai ter um hotel, você vai ficar no hotel, muitas vezes você mesmo tinha que procurar o hotel para ficar, e começava o trabalho de divulgação do curso, que você local para realizar o curso, e você dava o curso. São 2 turnos, geralmente era tarde e noite. E aí a gente, eu me lembro a cidade, que a primeira cidade que eu fui, chamava-se Barbalha, chama-se Barbalha. Barbalha é uma das 3 cidades do centro do Nordeste do Ceará, que tem um desenvolvimento econômico muito forte, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, Crajubá. As 3 cidades ficam muito bem próximas. E lá eu comecei as minhas atividades, e aí passei 30 dias,
dali você recebia a notícia da próxima cidade que você ia. Então, você ia na capital, passava uns 2, 3 dias preparando material para a próxima. Para trazer para outra. E isso passaram 5 anos. Com 5 anos, o Senac me chamou para coordenar um trabalho na capital de jovens, que era a escola modelo, o escritório modelo. Então, o Senac tinha um espaço que era um escritório montado, com vendas, com mercadorias, com contabilidade, com faturamento, onde capacitava, fazia um trabalho de rodízio, cada aluno passava por um setor, conhecia cada setor desse departamento pessoal, com cada um batendo seu ponto, fazendo folha de pagamento. Como se fosse uma vida real. Como se fosse uma vida real. Isso eu passei 2 anos ali, quando uma grande empresa financeira no Brasil estava se formando no Ceará e me chamou para conversar. E disse, olha, nós precisamos de um coordenador de treinamento. Eu disse, não, mas eu estou bem, né? Mas você vai estar melhor com a nossa proposta. Aí botou em cima. Aí eu disse, bem, eu vou conversar. Aí fui, peguei uma licença sem vencimentos do Senac e fui para essa grande empresa financeira. Realmente, tinha uma área de treinamento muito forte e eu fui o coordenador de treinamento. Inicialmente, eu fui o coordenador de treinamento do Ceará a Belém. A empresa deu uma certa caída nos seus faturamentos. O primeiro que cai é a parte de treinamento. Mas como eu já tinha um conhecimento muito grande da operação, porque como era de treinamento, eu sabia todas as operações da empresa. Aí eles me chamaram e disseram, bem, nós vamos precisar de um coordenador operacional, mas aí a região vai ser de Recife a Manaus. E aí eu era viajando direto, estava direto em cima, dentro do avião, viajando, passando um tempo, lançando os produtos, lançando o cartão de crédito dentro dessa região. Passei 2 anos com esse trabalho. Aí a empresa resolveu fazer um trabalho e puxar o coordenador, como eu tinha um conhecimento grande. Saiu o gerente geral de Fortaleza, eles me chamaram e disseram, ó, você vai assumir Fortaleza, a unidade de Fortaleza, uma unidade grande, de Fortaleza, um movimento muito grande. Assumi a unidade de Fortaleza dessa empresa. Depois disso, me chamaram para ser da auditoria da empresa. Acho que como a auditoria era em Salvador, e aí me chamaram para assumir Campinas, São Paulo. Eu vim conhecer Campinas, São Paulo. Também não me agradou muito. E aí eu resolvi ficar em Florianópolis, numas férias. Eu resolvi vir para Florianópolis e ficar em Florianópolis. Mas ainda licenciado do Senac. Ainda licenciado do Senac. E aí me apresentei ao Senac aqui. Solicitei uma carta de recomendação lá, trouxe para cá e assumi aqui em Santa Catarina o Senac no departamento regional. Eu era responsável junto na parte pedagógica, né? Trabalhei ali 2 anos junto na parte pedagógica, diretamente com a direção regional. Quando teve um problema aqui em Itajaí, teve um problema com o diretor, e aí resolveram fazer a mudança do diretor. E aí o diretor me chamou e disse, olha, tem uma oportunidade, eu digo, só não me mande para o interior do estado como
outras cidades que tenham uma atração, uma referência muito forte na questão de migração, eu prefiro o litoral. Aí ele disse, não, mas é Itajaí. Eu digo, Itajaí. Aí vim para Itajaí, assumi temporariamente por uns 4 meses, depois eles me efetivaram, e desde 2002 eu assumi Itajaí e permaneci todo esse longo período na direção do Senac Itajaí, desenvolvendo aí vários projetos, alguns você já conheceu, que a gente trabalhou também junto na parte de divulgação. E chegou o tempo, o Senac tem uma prerrogativa de, aos 60 anos, você já tem que sair para dar lugar a um outro. Né? E aí chegou os 60 anos, fiquei até mais, o diretor deixou eu ficar até mais, 62, 63 anos, acredito. E me aposentei. Aí veio aí, como eu tinha uma relação, criei essa relação muito forte com a cidade, passei a integrar aí, até durante o Senac, eu passei a integrar até a CDL, onde fui chamado para a parte da diretoria, vice-presidente, e com isso a saída do presidente na época, ele encaminhou para assumir a presidência do Senac, da CDL. E aí, da CDL, eu fiquei aí por 6 anos, que a diretoria era 2+2, mas com um ajuste que fizeram da confederação, poderia ficar mais 2 anos. Então, fiquei por 6 anos como presidente da CDL Itajaí, um período que eu tenho com orgulho de você ter a grande oportunidade de fazer um network, fazer um relacionamento e ter um conhecimento mais próximo das decisões municipais, ou seja, você tem uma relação muito próxima do poder público municipal, onde a gente faz parte de algumas decisões importantes, todas voltadas ao interesse do comércio. E dentro da sua gestão da CDL, o senhor passou por um momento, né, que terrível. Foi, né, vamos dizer assim, foi um marco, mas um desafio também, né, que trouxe para o teu portfólio, para a tua carreira, um know-how que foi a pandemia, né, presidente? E eterno presidente, que nem eu falo para ele. O senhor viveu uma pandemia num setor onde todo mundo teve que fechar as portas. A cobrança era muito forte e nós tínhamos a obrigação de dar uma resposta, um otimismo tinha que estar sempre à frente das nossas comunicações para que isso passasse de uma forma mais leve. Mas sabemos que o empresariado ele trabalha e tem os seus colaboradores, e isso é de preocupação constante deles. Isso nos deixou muito apreensivo de como nós iríamos trabalhar isso durante essa pandemia. Várias decisões foram tomadas aqui durante a pandemia, junto ao poder público. Tínhamos um grupo junto à prefeitura, éramos constantemente chamados, consultados sobre isso. A questão do fechamento, nós lutamos muito para o fechamento ele ser o menor tempo possível, para não afetar demais essa linha de produção
que é o comércio varejista. E quando o senhor fala, né, nessa questão da relevância da CDL junto a decisões municipais, claro que a CDL faz parte aí da federação e da CNDL, mas dentro do município, a CDL é chamada praticamente para tudo quando tem uma tomada de decisão, né, seu Laércio? A importância da instituição, da entidade. Sim, no meu tempo, você tem conhecimento disso, eu procurei abrir o leque da CDL para todos os pontos que fossem possíveis, até pontos que não tinham relação com o lado do comércio varejista, com o lado comercial, mas eu achava importante nós estarmos juntos para saber por que caminho a cidade estava tomando. Para você ter uma ideia, nós participamos aí de 16 conselhos na época. Então, o conselho é onde tudo acontece dentro daquele setor, né? Dentro daquela esfera que ele é de responsabilidade do conselho. Então, a CDL estava lá junto, a CDL provocou mudanças de estatuto para constar no estatuto a sua participação, até hoje persiste. Então, isso tudo foi um trabalho que foi feito de dar à CDL esse reconhecimento e, consequentemente, levar isso ao associado. Até porque é importante a gente entender que o relacionamento, as participações dentro dos conselhos e dentro de ações do município acabam refletindo na rotina da entidade e principalmente do lojista. Então, o lojista espera esse tipo de atitude, esse Perfeito. tipo de representatividade de uma entidade como é a CDL. Mas é uma construção que tu fez na tua gestão, mas que a gente vê esses movimentos em outras. A CDL se transformou em relação a isso, né? Porque Sim. antes trabalhava só, vamos dizer, o seu lado mais institucional. Isso, a caixa era um pouco era pequena e um pouco fechada, né? Porque era CDL associado, apenas isso, né? E a questão pública, ela ficava um pouco de lado, né? Então, nós resolvemos abrir essa caixa, aumentar o tamanho dela e dizer, olha, nós estamos aqui, nós queremos colaborar, nós queremos participar, qual é a decisão que tem agora, o que vai afetar ao nosso empresariado. E aí, várias decisões foram tomadas, vários empenhos da época que tivemos foram feitos para poder a gente ter aí hoje uma resposta de um reconhecimento. E rápidas respostas, né? Seu Laércio, como é que... E como toda essa trajetória que o senhor teve dentro do Senac, né? Toda essa questão lá, já antes, no começo, que o senhor falou que foi para dentro da sala de aula, ensinar, depois teve esses cargos de gestão, tu conseguiu trazer lá do Senac técnicas que foram aplicadas aqui ou é diferente um trabalho do outro? Não, a gente consegue trazer, sim, o poder de persuasão, o poder de conversação. E um detalhe importante, você passa a ter um conhecimento, a tua autoestima, ela começa a melhorar muito, você vendo que as pessoas ligadas ao poder público passam a ter uma consideração e um olhar diferenciado que você transmite a essa pessoa. Esse é o detalhe importante, você aprende a transmitir às pessoas o ar de sinceridade, o ar de responsabilidade. Tudo isso faz com que você ganhe espaço nas suas ações. E o que o Laércio está fazendo agora? Bem, agora nós continuamos na diretoria da CDL, né? Até como diretor institucional, pelo conhecimento que a gente tem, a relação que nós temos junto aos órgãos.
Estamos em alguns conselhos, lógico que não são todos eles, né? Eu faço parte do conselho do Bancri, né? Faço parte do conselho de gestão territorial, sou presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, onde lá nós decidimos sobre as questões, as solicitações das empresas com relação ao incentivo fiscal, né? São 26 membros que nós temos, onde eu presido já há mais de um ano, e estamos envolvidos nessa questão, sempre ligado à esfera municipal e levando a CDL junto. Mas, além disso, também é o diretor distrital. Sim. Quando nós deixamos a presidência da CDL, eu recebi o convite da federação para assumir como diretor distrital, que a CDL tem, a federação tem no estado 33 distritais, que são cidades, municípios, foram distribuídos e aglutinados em um diretor. Então, nós temos aqui o 27º distrito da federação, está Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Luiz Alves e Ilhota. Esse é o distrito onde nós temos reuniões periódicas e levando a eles esse braço da federação, eu passo a ser um braço da federação, para melhorar o seu dia a dia, suas atividades locais. Seu Lércio, a gente está se encaminhando aí para o nosso final, e aí eu quero te deixar uma pergunta. Hoje, né, você vivendo o momento que viveu o Senac, vivendo o momento que viveu dentro da CDL, vivendo agora o momento distrital, como você vê o futuro do varejo? O varejo, nós temos que analisar umas questões muito fortes com relação à parte econômica. Nós estamos ultrapassando, e tenho certeza que o nosso varejista, o nosso comerciante, o nosso empresário, ele tem muita força e já passou por várias etapas diferentes, diferentes e ruins, né? Essa é mais uma delas que eu vejo que o varejo está ultrapassando, que é a questão política, influenciando muito forte na finalização que é o comércio varejista. Nós temos aí o agro sendo um pouco desprezado. Aí você pensa, mas o agro não tem nada a ver com o comércio varejista. Eu digo, tem, e muito. Vai canalizar para o comércio varejista. O agro vai estar começando a sofrer uma grande baixa nos seus faturamentos, por falta de incentivo, e isso vai canalizar vão penalizar alguns para o comércio varejista. Vejo que sempre demos a volta por cima. Tenho certeza que a federação, juntamente com a confederação, que tem um trabalho muito forte junto à parte política, seja deputado federal, estadual, senadores, né? Tem essa preocupação de não deixar, vamos dizer assim, a peteca cair, né? Segurar firmemente o momento para ultrapassar e desenvolver esse trabalho que tem uma resposta satisfatória. Mas eu vejo que a questão do comércio varejista é um fator que nós devemos estar analisando todos os dias. Todos os dias nós temos posições diferenciadas, todos os dias nós temos decisões diferenciadas que vão afetar, não afetam agora, mas podem afetar
daqui a uma semana, um mês ou daqui a 6 meses. Então, isso é uma preocupação que a CDL tem, que a Federação tem, que a CNDL tem para com todos os seus associados. Obrigada, seu Laércio. Obrigada pela participação, pela essa troca, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e também, né, fazer uma análise do momento em que o Brasil vive e principalmente a questão do varejo e deixar esse alerta que é um momento delicado. Já passamos por vários, mas como disse o seu Laércio, é um momento em que o varejo vai se reinventar e vai dar a volta por cima, porque a gente vai ter que passar. Não tem como não viver esse momento e aos poucos as coisas vão se alinhando. Lembrando que você pode seguir aqui o nosso canal, deixar o seu comentário aqui no podcast, no episódio do Laércio, também curtir a nossa publicação e compartilhar para que outras pessoas também possam assistir e ouvir esse bate-papo com o nosso eterno presidente, Laércio Batista da Costa, agora também diretor distrital, e que tem uma história aí de superação e também uma trajetória dentro do estado de Santa Catarina, mas principalmente aqui na cidade de Itajaí. Então, toda quinta-feira, às 18 horas, episódio novo. Obrigada, e seja sempre bem-vindo. Obrigado, sempre às ordens. Obrigada.